E hoje eu quero abordar um assunto positivo que está pulsando, que está pululando no contexto evolutivo, que é o impulso búdico. Ou seja, nós estamos sob a influência de um impulso maravilhoso, de um impulso fantástico, agora nesse ano de 2007, com o advento jupiterianas, ou seja, é exatamente o impulso búdico que nós conhecemos também como impulso da intuição. E o que vem a ser a intuição nos conhecimentos sagrados, nos conhecimentos herméticos? É aquele estado de ser onde uma verdade nos é mostrada e depois, posteriormente, acontece no mundo dos efeitos exatamente como nos foi mostrada em todos os seus detalhes, em toda a sua lucidez, em toda a sua consciência. Intuição é, portanto, o conhecimento verdadeiro que antecede a sua manifestação no jogo evolutivo. Ela é sempre verdade e ela sempre acontece exatamente como se nos é mostrada. A intuição nós chamamos também ocultamente de Budi. E a intuição, esse aspecto superior que permite a vaticinação precisa, que permite a profecia precisa, que permite antever os acontecimentos exatamente como eles são mudados. Ou seja, a intuição, ela tem a sua origem na consciência universal. E como ela tem origem na consciência universal, ela não é polar. Ela existe como aspectos positivos ou como aspectos negativos. Assim, tem intuição sobre coisas boas e intuição sobre coisas ruins, mas tanto faz, sendo boa ou ruim, o acontecimento, né? Sendo bom ou ruim, ele vai ocorrer exatamente como se nos é mostrado. E assim, então, a intuição mostra a verdade. A intuição é a própria expressão da verdade que antecede os fatos, exatamente como eles vão ocorrer. Atrás da intuição nós temos os profetas maiores, os profetas menores, que recebem esse impulso búdico. E nós estamos agora em pleno fervilhar, início deste ano de Aquário, do início do ciclo de Aquário, e o impulso da intuição é, portanto, um impulso disponibilizado. Além da intuição que tem a sua origem no espiritual, nós temos outros processos que antecedem esse processo da intuição, que é, por exemplo, são processos suprassensíveis, paranormais, metafísicos, extracorpóreos, extrasensíveis, e que se manifestam também a nossa consciência humana, mas não são de cunho espiritual como impulso búdico ou a intuição, mas sim de impulsos mentais ou então de impulsos astrais. Advém do astral e advém do mental, como por exemplo pressentimento. Como, por exemplo, pressentimento, premonição, precognição, que não tem nada a ver com a intuição, porque estão na esfera humana, na esfera das dimensões dos sentimentos, emoções e instintos, e na esfera da dimensão dos pensamentos. Enquanto que Budi, ou intuição, está focada, está sedimentada, tem a sua origem na dimensão espiritual. O mundo espiritual é o mundo da verdade. O mundo mental e o mundo astral são polares. Então, são mundos tão enganosos, tão mentirosos, exatamente iguais ao nosso mundo físico, ao nosso mundo profano, ao nosso mundo em que vivemos. Assim, o pressentimento significa pressentir algo. Então, a gente sente algo negativo ou positivo que vai ocorrer com alguém, com algum fato, com algum acontecimento ou com nós próprios. Então é um pressentimento de algo bom ou pressentimento de algo ruim. Já a premonição é sentir estas emoções de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais direta, de uma maneira muito mais abrangente. E a premonição, ela pode ser de origem emocional, então a gente tem uma emoção bem caracterizada de tristeza e a gente sente até que aquela tristeza é provocada por uma amizade, que aquela tristeza é provocada por uma decepção, que aquela tristeza é provocada por algo assim relacionado
ao trabalho, relacionado à família, relacionado ao acontecimento externo, relacionado a um acidente. E da mesma forma, a premonição positiva também está associada com algum pressentimento de muito mais trabalhado, né? Então nós temos a premonição. E depois da premonição, que já dá uma pequena ideia daquilo que a gente vai ter sobre as emoções, nós temos a precognição. A gente sabe exatamente o que vai acontecer e o motivo que vai dar aquele estado de ser de tristeza. Então existe um pouco de associação com aspectos mentais, embora o foco esteja no emocional. Então a premonição, né, a precognição, ela é superior à premonição. A premonição é sentir algo muito mais diferenciado. O pressentimento é apenas sentir algo positivo ou algo negativo. A premonição é sentir algo mais associado a outros casos, a outros fatores que identificam um pouco melhor o que vai ocorrer. Mas a precognição é o sentimento exato que a gente tem associado a uma razão exata que vai provocar aquele sentimento, quer seja negativo ou quer seja positivo. Isso tudo, então, refere-se ao emocional, refere-se aos instintos, aos sentimentos, às emoções. Mas existe uma outra precognição, que é: a gente sabe exatamente o motivo descritivo do porquê vai acontecer um fato. Então a gente tem plena consciência que aquela tristeza é provocada, por exemplo, por um problema, por uma doença, por uma dispensa no trabalho ou por qualquer acontecimento nefasto, ruim, um acidente, um roubo ou qualquer coisa que seja. Então a precognição, quando está focada no mental, ela dá o entendimento perfeito sobre o fato que vai acontecer. Mas o pressentimento, a precognição, o pressentimento, a premonição e a precognição, elas são do astral e também são do mental. Elas podem existir tanto somente associadas a instintos, sentimentos e emoções, como também associadas aos pensamentos. É lógico que quando são associadas aos pensamentos, elas têm mais valor. Mas estão dentro de uma esfera humana e tudo isso se processa dentro das dimensões astrais e mentais, onde se manifestam essas percepções diferenciadas ou esses poderes paranormais ou suprassensíveis, mas se refletem nos mundos físicos que nós estamos, nos músculos densos da evolução. Agora, a intuição e o impulso búdico não tem nada a ver com o astral ou com o mental. Qual seria a diferença, portanto, entre todos esses fatores? A intuição, a verdadeira intuição, o impulso que nós chamamos búdico, é imutável. Vai acontecer exatamente como nos é mostrado, quer seja uma situação boa, um acontecimento bom, quer seja uma situação má, nefasta, um acontecimento ruim. Mas acontece exatamente como nos é mostrado e não tem como mudar. A gente pode até tentar reduzir os efeitos, mas vai acontecer da mesma maneira. Eu posso estar precavido, eu posso tomar precauções para evitar consequências piores, mas vai acontecer exatamente aquilo que nos foi mostrado. Então isso é intuição. Pouco importa seja boa ou seja má. Já a precognição, pressentimento e premonição estão numa dimensão que a gente chama astral ou mental. E tudo que acontece no astral ou mental é passível de alteração, é passível de mudança. Então, qual é a grande diferença entre intuição e aquilo que não é intuição? Ou seja, pressentimento, precognição, premonição e outros nomes que tem. Qual é a diferença? É que a intuição é imutável e a premonição, precognição, pressentimento são mutáveis. Nós podemos atuar nessas esferas porque estão dentro do processo astral e do processo mental. Já a intuição ou impulso búdico não podemos interferir, porque estão na esfera do espiritual. E como nós não temos a ideia do espiritual, porque espiritual não tem forma, espiritual não tem nome, espiritual não tem atributo, então é difícil a gente trabalhar e entender coisas espirituais. Então aquilo que o espiritismo fala, que nós podemos ter contato com encarnados,
e com desencarnados, principalmente após a morte, é um erro, porque nós não podemos ter contato com o espiritual através da maneira como nós conhecemos. O contato com o espiritual se dá pela consciência e por potenciais de um mental superior, chamado mental angélico ou abstrato, através de Buda ou intuição, que é o nosso foco de hoje, ou então através de Atman, que seria uma percepção crística superior. Mas as faculdades normais humanas de um homem e de uma mulher comum não permitem adentrar no mundo espiritual. Assim, o espiritismo, na realidade, devia se chamar não espiritismo, porque o espírito é imaterial, o espírito não tem forma, o espírito é a essência de onde veio a alma, de onde veio a manifestação, de onde vieram os mundos densos. Então, o correto não era chamar de espiritismo, mas de animismo, porque o animismo é o que trabalha com a alma. E todo o processo de Allan Kardec, de Hippolyte Léon, Donizetti Rivail, todo o processo espírita no mundo inteiro fala do espírito, mas na realidade eles estão se referindo à alma. Aí existe aquela alteração entre alma e perispírito, onde o perispírito significaria isso que eu estou falando nesse aspecto espiritual e material. Então veja que no contexto da intuição, muita coisa pode acontecer e a intuição é precisa, a intuição é verdadeira. E normalmente as mulheres têm muito mais foco, têm muito mais facilidade para trabalhar com a intuição, embora ela seja um sexto princípio, um sexto sistema, uma sexta possibilidade. Já os homens, ele tem muito mais facilidade de mexer com o mental abstrato, que é o mental angélico. Então os homens conseguem desenvolver uma mente, que é uma mente chamada sem forma, uma mente arrúpica, sem rúpica forma, uma mente abstrata, uma mente ligada às consciências que comandam a evolução no contexto evolutivo, que são devas ou anjos. Então o homem permite-se entrar nessas dimensões do mental abstrato e ter contato com essas consciências que estão acima do pensar, que estão acima da lógica, que estão acima da razão, em cima das faculdades humanas, mas que pertencem a faculdades de uma consciência chamada abstrata, que tem a essência do conhecimento de tudo o que está manifestado no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino nominal, por espécie, não é? Ou por especificidade. Já a intuição, não. A intuição está acima. E a mulher, como ela é mais espiritualizada do que o homem, pela sua função de mãe, ela atinge um potencial superior ao mental abstrato, que a gente chama de intuição. E os homens também, muitos homens têm intuição também, como muitas mulheres também têm contato com o mental angélico, com o mental abstrato. Mas normalmente as mulheres, em média, elas tendem mais à intuição, que é o sexto princípio, que é o aspecto superior, e os homens tendem mais ao mental abstrato. Mas é atrás desses conhecimentos, é atrás desses potenciais que nós poderemos entrar no mundo espiritual. Tanto pelo mental abstrato a gente entra no mundo espiritual, como pela intuição também a gente entra no mundo espiritual. Então o mundo espiritual é um quinto princípio que está além do princípio físico. Mas como nós tivemos a queda dos anjos, Lúcifer caiu na matéria e trouxe com ele um terço de sua hierarquia, contando como 1000 o potencial angélico, que é um número de padrão de medição bíblico, então nós temos 333 espíritos caídos de uma forma andrógena junto com Lúcifer, que se polarizando deu esses 333, deu exatamente 666, que é o número da besta, porque começou no trabalho da ignorância. E as hierarquias de Vênus, então, são associadas ao número da besta, o 666, que representa a polarização do andrógeno de valor 333, se polarizando nesse aspecto luciférico no terceiro princípio, que é o animal, em Samael, 333 aspectos polarizados, e Lilith como 333 aspectos femininos. Samael masculino e Lilith feminino. Representam, portanto, os padrões animais, os padrões hominais embrutecidos com o animal, né? Não representa propriamente o fator humano, mas toda a ignorância, todo o atraso da humanidade em si. E existe o número 666 dos 666 andrógenos que estão no mundo espiritual, que não caíram com Lúcifer, e que ficaram sob o comando daquele que expulsou Lúcifer e fez cair na matéria através de
da famosa frase que ele falou, quem como Deus, não é isso? Então, através dessa frase, quem como Deus, não é isso? Então, ele fez com que Lúcifer caísse na própria matéria. Então, veja, Micael, não é? Fez com que Lúcifer caísse na matéria. E ele ficou, portanto, com a sua hierarquia, a sexta hierarquia, no mundo de Vênus, comandando a evolução no futuro. E Lúcifer fez um saque contra o futuro, ou seja, veio para o passado em 333 valores e se polarizou, não é? Em Lúcifer macho, porque nós éramos animais como espíritos samaélicos, e Lúcifer fêmeo, que se polarizou como aspectos femininos ou lilithianos. Aí dá o número da besta, que é o 666. Então a intuição, ela foi trazida no contexto evolutivo através dos espíritos luciféricos, e também a capacidade do mental abstrato também nos espíritos luciféricos. E assim, essas capacitações superiores representam o futuro, um porvir, representam algo que teremos muitos milhares de anos para frente, mas que algumas pessoas associadas a essas potencialidades já permitiram o seu aflorar. Assim, existem muitas mulheres associadas com a intuição e muitos homens associados com o mental abstrato. Mas quer a intuição, quer o mental abstrato, são atributos de uma quinta hierarquia chamada angélica, e estão associadas com o quinto chakra, que fica na região da garganta, chamado Vishuddha, que representa o portal para o mundo espiritual. Então é nesse ponto de força da garganta, de cor azul, que nós chamamos de Vishuddha, que se assemelha a uma flor de 5 centímetros de diâmetro, tendo 16 pétalas, sendo 8 bem coloridas, bem brilhantes, e 8 meio escurecidas, com pouco brilho e mais, com muito menos luz do que as coloridas e iluminadas, formando um chakra, um vórtice, um canal, um portal energético bem no meio da garganta. Então veja que Micael foi o brado com a estrela flamejante. E Micael quer dizer quem como Deus. E com a espada flamejante, o sexto anjo jogou o quinto no contexto evolutivo. Assim, o mental abstrato, que os homens têm maior facilidade, e a intuição, que as mulheres têm mais facilidades, são atributos de Vênus, são atributos dessa quinta hierarquia que realmente todos nós temos acesso. E a intuição ainda tem um atributo de Vênus, que é o quinto princípio, junto com o princípio de Mercúrio, que é um sexto princípio evolutivo. Podemos dizer que a intuição humana, hoje, é um sexto princípio que flui através de um quinto princípio, que é o mental abstrato. Então veja que atrás desse impulso búdico que nós temos também todo o impulso para a profecia, para a vaticinação, para enxergar realidades e acontecimentos do futuro no momento presente. E as mulheres são essas grandes facilitadoras de todo esse processo. Então nós temos esse impulso hoje. E por esse impulso nós sabemos o que devemos fazer, o que devemos evitar. Através desse impulso poderemos ter os desígnios dos grandes acontecimentos relacionados a cataclismos, relacionados a catástrofes, relacionados a castigos que advêm de Deus e que se manifestam no contexto humano. O homem está agredindo muito a natureza. Basta ver agora o aquecimento, o calor insuportável que temos, o sol realmente abrasa. Esse calor devastador que temos aqui no hemisfério sul e também até no hemisfério norte, quando deveríamos ter frio, então houve uma alternância. Na época de inverno tivemos calor lá. Aí o pessoal falou, puxa, agora não vai ter frio? Vai. Quando chega o frio, então, esse frio chega até a 70 graus abaixo de zero, até 100 graus abaixo de zero em determinados pontos. É um frio intenso, é um frio localizado. E quanto mais o homem agride a humanidade, quanto o homem mais agride a sua própria mãe, que é a Terra, quanto mais o homem agride as forças e leis cósmicas e universais, aí vem um choque de retorno, aí vem a reação da nossa mãe Terra, Mater Réia. E assim veja que esse aquecimento global que a gente tem,
cujas previsões são terríveis, porque se subirmos cerca de 3 a 5 graus a temperatura média do planeta, nós vamos ter realmente uma queda muito grande na produção de grãos e vamos ter processos assim de vegetação, processos de alimentação totalmente deturpados. Vamos ter as costas subindo o seu nível de água, existem previsões de subir a curto prazo de tempo, que estão assim, falam em 100 anos, mas acredito que muito antes disso, até 10% ou 20% disso, ou 10 ou 20 anos, teremos realmente um nível do mar acrescido, porque existe todo um processo, né, de derretimento do gelo no Polo Norte, do gelo no Polo Sul, nas geleiras, e um aumento previsível da água no planeta em termos de, não mais de gelo, mas em termos de água líquida mesmo, né, liquefeita. Porque a água, ela tem vários estados, ela pode estar no estado sólido como gelo, no estado de vapor como nuvem, e no estado de água propriamente dita, né, como água corrente, água de chuva e etc. Então, todo esse aumento, né, do volume de água, que pode chegar até 1 metro em cerca de 50 anos, e a ciência fala 100 anos, mas isso vai ser antecipado para muito menos. Então, imagina subir o nível do mar 1 metro, o que acontece. Tem países que estão até abaixo do nível do mar, como na Holanda, como na Europa, eles vivem na base de diques. Então imagine subindo mais 1 metro o que vai acontecer. Vai ter uma inundação muito grande nesses países chamados baixos, né? E aí teremos toda essa influência da água e tudo mais. E essa intuição, ela está mostrando para as pessoas que gigantescos tsunamis estão para ocorrer, que tornados estão para ocorrer também. Aquele povo, aquele país que é mais culpado pelo aquecimento global, que são os Estados Unidos e também países da Europa, e não aceitam esta culpa e não participam do Tratado de Kyoto, que é um tratado que visa equilibrar todo esse sistema de gás carbônico, de emissão de gás carbônico. Então realmente eles não estão aceitando. Ele diz que não tem acontecimentos, que não vai acontecer nada, que a Terra vai continuar, embora não esteja percebendo em sua própria terra, em seu próprio solo, a existência de tufões, como nós tivemos o Katrina recentemente, a existência de tornados em todos os Estados Unidos, tornados violentíssimos, que nunca ocorreu na história tanta violência assim, e mudanças dos tsunamis, ataques da natureza, ataques de radioatividade, ataques assim de emissões solares não filtradas devido à camada de ozônio que foi desmanchada e rompida devido aos fluorados. Então veja que realmente o homem agride a natureza e a natureza se revolta contra o homem. E a intuição mostra realmente coisas ruins para a frente do nosso planeta. Mas vamos olhar o lado positivo da intuição, o lado das profecias boas, que falam do advento de uma nova era, de novas consciências, de uma idade de ouro, cheia de amor, de qualidades e de virtudes. Então a intuição também, ela pode ser focada para fatores positivos, para que nós possamos valorizar mais a vida e termos interesse para um crescimento e um desenvolvimento a pleno vapor, rumo ao bem, ao belo, à ética, à justiça e à moral.